Seja bem-vindo a mais um À Prova, o magazine das redes sociais da FPAC. E hoje começamos com um convidado muito especial que no fim de semana acabou de somar mais uma vitória num longo palmarés, impondo-se no Eco Rally de Lisboa, a penúltima prova do Campeonato de Portugal de Novas Energias Priu. Olá, Carlos Silva. Isto hoje é uma conversa de vizinhos. Vamos falar de Mafra, garantidamente. Verdade. Mas iremos também falar um pouco da tua carreira, que já tem mais de 40 anos. E vamos falar de TT, vamos falar de carros elétricos, onde competes nos últimos anos. Mas, sobretudo, vamos relembrar essa carreira incrível que começou no karting. Conta lá, como é que foi isso? Verdade. É um gosto estar aqui. Obrigado pelo convite. É sempre um prazer falarmos daquilo que nos une, que gostamos muito. E como dizes, esta minha paixão pela competição automóvel, eu direi que até começou um pouco antes do karting e tem claramente a ver com o Rally de Portugal, na altura TAP, que passava ali na zona de Mafra e que eu ficava o dia todo sentado numa pedra a escrever num bloco o número dos carros que passavam. Portanto, eu penso que o Rally de Portugal, também o Rally das Camélias, toda a envolvência que a nossa zona Mafra-Sintra tem com o desporto motorizado, me levou depois, a determinada altura, a querer fazer competição automóvel. E lendo e informando-me já com a compra dos jornais, eu recordo-me que ia para a escola, tentava apanhar boleias para não gastar o dinheiro do autocarro e comprar o motor e o volante nessa altura. Seja bem-vindo ao clube. E, portanto, nessa fase percebi que o início de qualquer percurso no desporto motorizado teria que passar pelo karting e foi por aí que começamos. E pelo quartel de Mafra, por causa dos carros dos candidatos oficiais. Também é verdade que sim. O ruído daqueles motores fascinava-me e à sexta-feira eu vinha para a beira da Estrada Nacional 9 ver passar os militares que saíam do quartel em direção a Lisboa. Portanto, recordo-me perfeitamente dos BMWs 2002, aqueles Alfa Romeo GTV que tinham um cantar fantástico e que, digamos que seria ali já as primeiras street racing, que eles faziam corridas uns com os outros para ver quem chegava primeiro a Lisboa. Portanto, são as imagens que eu tenho do início da minha ligação aos motores, ao ruído, à velocidade. Foi nesses pequenos episódios. E depois karting, claro. Começaste em 82 na categoria verde, que era então a categoria de iniciação. E que trouxe para o desporto motorizado muitos dos nossos grandes pilotos dos últimos anos. Começaste e chegaste a ser vice-campeão nacional, discutindo o título com o Manuel Gião, que era então uma referência absoluta. Mas tens uma história muito engraçada e eu pergunto, para além do karting da categoria verde, ainda tens a Olivetti, que escrevias as cartas para os patrocinadores e, pelos vistos, tiveste um primeiro patrocinador, digamos que muito, muito interessante. Sem dúvida, a Olivetti existe, está muitíssimo bem guardada em casa, como algumas dessas cartas que foram escritas nessa Olivetti para uma série de empresas que eu via no jornal, eram na altura patrocinadores de carros de competição e a história que referes é realmente fascinante. Um dos anos, logo creio que no primeiro ano, segundo ano de kart, eu passei algum tempo a escrever várias cartas, 40, 50 cartas, que enviava para essas empresas, recorrendo na altura às moradas nas velhas páginas amarelas. E então enviamos 40, 50 cartas e sei que recebíamos 10 respostas. 9 diziam que o projeto era muito interessante, que gostariam de apoiar, mas que neste ano já não era viável, tento novamente no próximo. Mas numa das cartas, quando abri, trazia agrafado à carta de resposta um cheque de 35 contos. Qualquer coisa de surreal, que eu quando olhei para aquilo achei que estava a sonhar. E esse foi o meu primeiro patrocinador e de uma pessoa que me está no coração e que me diz muito, que se chamou António Rodrigues, um piloto fantástico de Guimarães, que apostou num miúdo que estava a querer fazer provas de karting e esse foi o meu patrocinador que me permitiu fazer a minha primeira época e depois, a partir daí,
desenvolver um percurso no karting até 85, quando terminámos na luta com o amigo Manel Gião. Corremos com estes pilotos todos da época, Pedro Escoceiros, Diogo Castro Santos, toda aquela geração de ouro. O concerto que preparava o motor, não era? Exatamente. A partir desse momento, do segundo ano, conseguimos um novo patrocinador, outra pessoa muito importante na minha carreira, que se chama Carlos Bica, e a Duriforte, a quem eu presto a minha homenagem. E nessa altura, quando tive a reunião com o Carlos, para além de conseguir o apoio financeiro para fazer o campeonato, ele disse: não precisas de alguém que te prepare os motores, já não pode ser lá em casa. E apresentou-me o Nuno Coceiro, que acabou por ser o meu preparador dos motores durante os últimos 2 anos, com um enorme sucesso, e fizemos anos muito interessantes. De repente, surge o Todo Terreno, que estava a começar naquela altura, basicamente, sobretudo porque Porto Alegre, a primeira edição foi no final dos anos 80, e o Todo Terreno acontece como? Na tua vida, na altura ainda como piloto, não como navegador, hoje em dia és conhecido muito mais como navegador no Todo Terreno. O fenómeno foi muito interessante. Eu recordo-me na altura lermos alguma informação sobre uma corrida que iria acontecer no Alentejo, em que tinha ali contornos de um pouco da corrida mais louca do mundo. Era uma corrida que ninguém sabia muito bem o que era, feita com jipes, que havia 1 hora de partida, mas depois já não havia 1 hora de chegada, não é? E quando se falava em 800 km pelas planícies alentejanas, ninguém sabia muito bem o que era. E efetivamente a minha primeira prova todo terreno é ao volante. Em 88 eu não fiz o primeiro Porto Alegre, acabei por só ir ao segundo e indo ao volante. Não é? Eu digo sempre a brincar que naquela altura eu ainda tinha algumas aspirações a piloto, porque vinha de um campeonato de kart, tínhamos tentado fazer Fórmula 4, não conseguimos reunir apoios para o fazer. Fizeste onde está o AS também? Fiz onde está o AS também, ainda cheguei à última eliminatória, em Viseu. Portanto, também com pilotos que depois vieram a ser grandes pilotos no automobilismo português, mas para além de eu não ter passado no AS, também houve grandes pilotos que não passaram e depois fizeram excelentes carreiras. Mas isto para dizer que o início é ao volante, com os velhos UMMs. O primeiro UMM que corri em Porto Alegre foi um UMM comprado num leilão das companhias elétricas. Eles vendiam os carros no fim de vida, e foi adquirido um desses carros, que depois preparado minimamente na oficina do concessionário. Chegava ao cheque do António Rodrigues para comprares esse carro? Chegava, foi precisamente o mesmo valor, foram 35 contos esse UMM que comprámos, preparámos lá na oficina e lá fomos nós e terminámos esse primeiro Porto Alegre. Depois, no segundo ano, já não conseguimos terminar, foi o ano daquela hecatombe de lama e que ficaram quase todos os concorrentes pelo caminho, e creio que terminaram 15, 16 carros. Portanto, o processo foi evoluindo até que em 93... Mafra volta a entrar na equação. Exatamente. Para passares para o lado. Exato. E eu digo sempre com alguma graça que o António Baiona foi um dos culpados, ou o bom culpado de eu ter passado para o banco do lado direito. A determinada altura disse-me: Carlos, preciso de um navegador para fazer o todo terreno em Mortágua. Portanto, foi a segunda corrida desse campeonato e o António Baiona nessa altura estava integrado na equipa Mitsubishi Castrol, com os Manos Breiner, com a Maria do Céu Pires de Lima. E eu, de repente, sou metido dentro daquele bolo e apareço no hotel, no Luso, com uma camisa dentro do quarto a dizer Mitsubishi, uma mesa ao jantar cheia de bandeirinhas da Mitsubishi. Piloto oficial, portanto. Navegador oficial. E eu, ok, isto tem tudo para dar certo. E sei que, digo também, porque foi verdade, a primeira nota que eu ditei com o roadbook na mão foi a saída do palanque de Mortágua. E essa primeira nota, eu vi os concorrentes todos saírem para a esquerda, mas eu olhei para a figura do roadbook e para mim era a direita. Portanto, os outros estavam todos mal e eu disse: António, é para a direita. E ele cumpriu o que eu disse, sabendo ele que estava mal. E claro, 200 metros à frente as notas não batiam certo e tivemos que voltar para o caminho certo. Portanto, a minha primeira nota como navegador tinha já ali um pronúncio do que iria ser uma carreira brilhante. Mas foi interessante que acabámos por essa corrida em segundo e no fim do ano ganhámos o campeonato da nossa categoria. Essa primeira passagem para o banco do lado direito leva depois a teres uma aventura longa, podemos dizer, com o Rui Sousa e a Prolama. A Prolama que começou por ter um nome verdadeiramente genial. Porquê é que não pode ser Polama?
Porque o Instituto de Estatísticas, a quem se faz o pedido do nome, não aceitou. Simplesmente por isso. Creio que haveria uma outra empresa já registada com esse nome e não nos foi aceito o nome do Prolama. E então acabamos por, vamos pôr aqui profissionais da lama. E ficou o Prolama. Tu e o Rui Sousa eram uma dupla e foram durante décadas uma dupla quase impossível de imitar. Duas aventuras com duas grandes marcas, uma com a Nissan, depois com a Isuzu também. É muito mais do que um amigo, mas é uma aventura de décadas com muitas histórias para contar. Muitas histórias, com muitos momentos gratificantes, obviamente com algumas coisas também menos positivas, mas a ligação que tenho com o Rui acaba por se fazer naturalmente. Nós não partilhávamos, não éramos conhecidos, conhecemos-nos, ainda eu estava na Mitsubishi com o Bayona. Fizemos um curso de navegação na altura, porque o campeonato de todo terreno nessa altura tinha provas de navegação, e fizemos um curso de aperfeiçoamento de navegação à carta e conheci o Rui, trocámos telefones, mas não tínhamos ligação nenhuma, até porque somos algo distantes, não é? O Carregado para Mafra tem alguma distância, e no final desse ano, desse primeiro ano como navegador, a equipa Mitsubishi Castrol terminou, foi transformada depois no outro projeto com o Carlos e o João Vassal, e eu fiquei sem projeto e recebi uma chamada do Rui em que me convidou realmente para fazer um projeto com ele. Ele estava ainda no troféu UMM na altura e recordo-me que marcámos um jantar em que combinámos ali minimamente as coisas. Não há aqui nenhuma obrigatoriedade de nada, vamos fazer uma primeira corrida e perceber se as coisas funcionam para mim e para ele. Acabámos por acabar essa primeira corrida num capotance, portanto tinha também tudo para dar certo. Para dar certo. E deu. Olha, tu viveste o todo terreno desde o início, desde os primórdios, desde a aventura José Megre, podemos dizer assim, até aos dias de hoje continuas a viver, primeiro como piloto e nos últimos muitos anos como navegador. O todo terreno mudou, o mundo mudou, não foi só o todo terreno. Como é que tu olhas para o passado do todo terreno e para o presente do todo terreno? A evolução do todo-terreno é natural, como qualquer disciplina do desporto motorizado. Se me perguntar, mas naquela altura era melhor ou agora era melhor, não necessariamente tem que haver uma resposta para isto. As coisas são diferentes. Obviamente que o todo-terreno hoje aproximou-se muito mais dos ralis, e se nós andarmos para trás, para os anos 70, se calhar hoje temos troços de todo-terreno melhores de piso do que os ralis dos anos 70, mesmo 80. Portanto, mas esta era uma evolução que era realmente impossível de parar, porque existem muitas condicionantes que o levam para aí, e a principal diferença que hoje temos no todo-terreno é a distância das provas. Portanto, o todo-terreno diminuiu muito os quilómetros e isso não é bom para a modalidade. Eu defendo que o todo-terreno devia de manter provas maiores, se bem que hoje não podemos fazer setores grandes, mas se nós não colocarmos assistência entre os setores, acabamos por ter a mesma filosofia de competição. Mas aí as novas tendências, a chegada dos carros que têm vindo a evoluir muitíssimo, acabam por fazer a situação das assistências terem que ser obviadas ao fim de cada troço. Mas a grande diferença, na minha ótica, para o todo-terreno tem a ver com a qualidade dos pisos e a distância das corridas. E isso não é a essência do todo-terreno, vem penalizar um pouco a modalidade, mas, por outro lado, vem trazer também uma espectacularidade maior ao andamento dos pilotos. No todo-terreno, nesses primórdios, era fácil competir. Quase, não era um carro de série, mas quase um carro de série, e nas motos então era muito fácil competir. Nos últimos 3 anos tens estado envolvido num campeonato que, de alguma forma, traz de volta a possibilidade de um carro de série, sem capacete, sem fato de competição, sem botas, poder-se fazer um campeonato de Portugal. Neste caso, o Campeonato de Portugal de Novas Energias. Foi isso também que te atraiu, voltaste ao volante, para começar, foi isso que te atraiu também no Campeonato de Portugal das Novas Energias? É uma situação que na altura, e isto nasceu na gala da FPAC. No
3, 4 anos atrás, presente na gala, a determinada altura foi chamado os vencedores do campeonato, os campeões de Novas Energias, e passaram algumas imagens no video wall, e eu olhei e disse, está aqui uma nova forma de competir. E, portanto, foi aí que se fez o clique para perceber o que é que era preciso para fazer aquele tipo de campeonato. Depois de ler regulamentos, percebemos que aquilo com um carro de série, aliás, tem que ser um carro de série, é uma das características, o carro tem que ser perfeitamente original, e é muito fácil e muito acessível fazer competição nas Novas Energias. Portanto, vir da bancada para o jogo. Exatamente, completamente. E tem tudo aquilo que me atrai, tem um automóvel com formas de mobilidade diferentes, não temos o ruído, não temos as emissões, que é uma das características principais e pelas quais o projeto ProLama acabou por chegar às Novas Energias, e isso foi realmente muito entusiasmante. Depois o processo acabou por se alavancar também nesta passagem, digamos, na comemoração dos meus 40 anos de percurso. Achei que era uma altura interessante para voltar ao volante. Com 42 anos de carreira. Exatamente. Olha, o tempo é curto e vou exatamente terminar esta conversa com uma pergunta que tem a ver com a longevidade. Não só da tua carreira, que é fantástica, mas até quando? Essa é uma pergunta que já fiz muitas vezes, em casa faz-se também imensas vezes, mas eu, há uns anos atrás, tinha colocado uma barreira para terminar o percurso, mas o prazer que eu tiro dentro dos carros de competição é tanto que eu, neste momento, não coloco barreiras nem limites para terminar... Seja ao volante, seja no banco do lado direito? Exatamente. Enquanto eu me sentir competitivo, enquanto eu digo, eu tenho uma máxima minha que me justifica muito isto. E talvez isso não aconteça, não sei. Eu digo sempre que no dia que eu desistir de uma prova e ficar tranquilo e não ficar aborrecido, aí está na altura de parar. Mas eu ainda fico muito zangado quando desisto de uma prova. Portanto, ainda vou cá ficar mais alguns anos e não tenho limites, não quero colocar barreiras nem limites para terminar este meu percurso. Quando me sentir bem dentro do carro e tirar prazer de andar depressa dentro de um carro de corrida, vou andar. E agora descobri também uma nova vertente, um pouco mais tranquila, que é as Novas Energias, que me tem dado aqui um novo alento e tem-me trazido mecanismos novos, capacidades novas de encarar a competição, porque estas Novas Energias trazem esta nova forma de ver o desporto motorizado, que não tem necessariamente só a ver com a velocidade, tem a ver com muitos desafios e quero ver se consigo ficar aqui mais algum tempo. Carlos, obrigado pela disponibilidade e que fiques durante muitos anos ainda juntar-te à festa do desporto motorizado, como piloto, como navegador, e acredito sempre como fã, essa paixão não irá morrer. Muito obrigado, cá estaremos. Carlos Silva e Sancho Ramalho foram os grandes vencedores do Eco Rally de Lisboa, a penúltima ronda da temporada no Campeonato de Portugal de Novas Energias Priu. A dupla foi a mais consistente, uma prova que contou com 15 setores seletivos ao longo de quase 195 km entre Lisboa, Vila Franca de Xira, Mafra, Sintra e Cascais.
Eco Rally de Lisboa trouxe mais uma etapa do Campeonato de Portugal de Novas Energias PRIO com 15 setores seletivos e um percurso de 195 km. Em competição estiveram 38 duplas que enfrentaram um percurso longo que exigiu o máximo de eficiência. Carlos Silva e Sancho Ramalho foram os grandes vencedores da penúltima ronda da temporada. Uma prova onde mantiveram um ritmo consistente, dando assim continuidade a uma série de bons resultados. Conseguimos na parte final chegar ao primeiro lugar, estamos muito felizes por isso, porque ainda por cima acabamos por entrar também nas contas do campeonato, e era uma coisa que se calhar não estava nas nossas horizontes no início do ano. A prova saiu-nos muito bem, a parte da manhã não tanto, chegámos ao almoço em quinto lugar, creio eu, mas realmente a parte da tarde fizemos uma tarde incrível. Sempre a subir, com muitos zeros em vários troços. No segundo lugar ficaram Emilien Le Borgne e Alexandre Strichter, primeiros na prova de eficiência energética. It was really a fantastic rally for us. We do all the championships this year and we have the target to be champion in efficiency. A completar o pódio ficaram Nuno Serrano e Alexandre Berardo, que ainda assim continuam a liderar o campeonato com uma performance consistente. Continuamos em primeiro lugar do campeonato. Temos, com esta classificação, o Sancho e o Carlos Silva mais próximos de nós para disputar no Alentejo, sendo que aqui o que mais nos agradou neste rally, além das bonitas paisagens de onde nós andámos, é que a nossa equipa, aqui a ACP Elétrico BP, sagrou-se hoje campeã nacional de equipas do Campeonato de Portugal de Novas Energias. As equipas das Novas Energias seguem agora para a última prova da temporada, no Alentejo Central, a 16 e 17 de novembro. Antes da prova, fomos saber junto dos pilotos quais são os maiores desafios para se competir com um carro elétrico. A dificuldade é manter o carro no segundo certo, no metro certo, que é o objetivo é esse e é assim é que não se penaliza. Para mim a maior dificuldade não é só os carros elétricos como a regularidade, porque eu venho do desporto automóvel a combustão, portanto é uma aventura nova e estou por acaso curioso para ver como é que funciona. Eu não gastava a bateria toda. Entre os pilotos presentes estava um dos nomes maiores da música portuguesa. Luís Represas é um enorme fã do desporto motorizado. Desta feita, não resistiu aos encantos de uma prova de regularidade com carros elétricos, tendo-se estreado no Eco Rally de Lisboa. Luís Represas também mudou de palco. Amante do desporto automóvel, o cantor lançou-se à estrada num Citroën C3 Aircross. Apesar desta ter sido uma estreia ao volante de um elétrico, não foi a primeira vez de Represas numa competição. Já participei em algumas corridas de todo terreno e os amigos que se vão fazendo no meio das provas, acabou por aparecer este convite. Não é? E eu achei que é uma experiência nova, uma experiência, embora seja completamente ignorante em relação aos carros elétricos. Não faço a mínima ideia como é que se consegue potenciar um carro elétrico, mas é assim que se aprende. A ditar as notas, o cantor contou com o filho João Nicolau, que se estreou na navegação. Vai ser também engraçado porque é a primeira vez que ele é navegador, não é? Portanto, estamos aqui os dois completamente maçaricos, dentro de um carro elétrico, totalmente elétrico, e vamos tentar fazer pelo menos o possível para não nos perdermos. Apesar de algum nervosismo, a dupla não se perdeu e chegou ao fim da prova. Agora com vontade de repetir. A terceira jornada do Campeonato de Portugal de Velocidade aconteceu no Algarve Classic Festival, em Portimão. No Autódromo Internacional do Algarve, César Machado e Ian Duran, com o Toyota GR Supra GT4, ganharam a primeira corrida, onde Daniel Teixeira arrecadou o título de turismos no Iberian Supercars, que corre
em concomitância com o Nacional de Velocidade. Na corrida da manhã, a segunda posição ficou para Francisco Mora, desta feita dividindo o Porsche 718 Cayman GT4 com Gonçalo Fernandes. O Aston Martin de José Carlos Pires completou o pódio. Na prova da tarde, o triunfo pertenceu a Guilherme Adzo e Filipe Vava, com o Mercedes AMG GT4 na frente de Francisco Mora e Gonçalo Fernandes, que assim repetiram a segunda posição alcançada na corrida 1. Com o terceiro lugar, César Machado garantiu mais um título para um piloto nacional em competições internacionais, impondo-se na categoria GT4 do Iberian Supercars. Mas não foi o único, pois o cetro de TCR ficou para Daniel Teixeira, o de TC para João Oliveira, o da categoria bronze para a dupla Jorge Rodrigues e Patrick Cunha, enquanto Tomás Pinto Abreu sagrou vencedor entre os GTX e Rui Mirita nos GTC dos Iberian Supercars. Armando Carvalho e Ana Santos garantiram a vitória no Rally Município de Albufeira, penúltima prova do Campeonato Start Sul de Rallys. A dupla do Mitsubishi Lancer Evonov chegou ao comando da prova de forma definitiva na quinta das 10 especiais, tendo terminado com 7 segundos de vantagem para o carro idêntico de João Bica e Pedro Conde. Paulo e Luís Santos, que chegaram a liderar após a segunda classificativa com o Peugeot 208 Rally 4, completaram o top 3. Mas nas duas rodas motrizes, no Campeonato Start Sul, o triunfo ficou para o Toyota Starlet de Diogo Milhomens e Pedro Oliveira, quintos na classificação geral. Além fronteiras, destaque para a presença portuguesa na Baja do Qatar, a antepenúltima prova da Taça do Mundo FIA de Bajas. Desta feita ao volante de um SSV, a dupla João Ferreira e Filipe Palmeiro levou o Can-Am ao segundo lugar da geral, vencendo na categoria. Também nos SSV, o segundo posto ficou para outro Can-Am de João Dias e Gonçalo Reis, que terminaram na terceira posição à geral. Com este resultado, João Ferreira, já campeão da Europa de Bajas, ficou a 5 pontos da liderança na Taça do Mundo à geral, estando no comando na categoria Ultimate. E é também João Ferreira que procura este fim de semana mais um título, desta feita no Campeonato de Portugal de todo o terreno AM48, tendo João Dias como principal rival. O piloto do Mini T1+, tem 20 pontos de vantagem para João Dias, que volta a usar um SSV da categoria T3. Tudo se decide então na Baja do Oeste, a 7ª e última jornada do Nacional, numa organização da escuderia Castelo Branco. A prova, que se realiza nas zonas de Mafra e Torres Vedras, terá setores seletivos no sábado e também no domingo. Em Montalegre acontece a Taça de Portugal de Rallycross e Kartcross, um último embate para os pilotos, agora que são conhecidos os campeões nacionais de 2024. Já o Rally de Cantanhede Marquês de Marialva será a penúltima prova do Campeonato de Rallys Start Centro. O rally organizado pelo Clube Automóvel do Centro terá 3 especiais no sábado e mais 6 no domingo, num total de 85 km cronometrados. E é assim que terminamos o À Prova de hoje. Fica a promessa de voltarmos quarta-feira, sempre nas redes sociais da FPAC. Até lá, já sabe, vá corrida!